Beatriz voltou a Lisboa depois de ter passado os últimos anos em Berlim. O aeroporto estava cheio de gente, mas, apesar do burburinho, ela não conseguia deixar de notar a tranquilidade que sentia ao estar de volta à sua terra natal. O aroma familiar da cidade, o som dos elétricos a passar e a vista das ruas estreitas de calçada portuguesa que percorria quando era pequena fizeram-na sentir-se em casa. Os pais esperavam-na na saída do aeroporto, com sorrisos radiantes e um ramo de flores do campo. A mãe, de cabelo preso num rabo de cavalo simples, abraçou-a com força, como se tentasse agarrar o tempo perdido. O pai, um homem alto de olhar sério mas caloroso, apertou-lhe a mão com firmeza, como se quisesse transmitir todo o seu orgulho e amor naquele gesto simples. Beatriz, que alegria ter-te de volta, disse a mãe, com a voz cheia de emoção. Sentimos muito a tua falta. Eu sempre disse, Leonor, a nossa menina ia voltar. Não podia ficar muito tempo longe de casa, respondeu o pai, com um sorriso satisfeito. Beatriz concordou, um pouco tímida, mas com um sorriso sincero nos lábios. A viagem de regresso fora longa e cheia de recordações, mas a sensação de estar em casa dava-lhe uma calma estranha, como se, finalmente, pudesse descansar. No caminho de carro para casa, os pais falavam animados sobre o negócio da família. Tinham transformado a pequena adega de vinho e azeite numa marca reconhecida em toda a região, e o pai não perdia a oportunidade de falar com orgulho dos seus feitos. O que eu mais gostaria, Beatriz, é que assumisses o controle da empresa, disse o pai, enquanto conduzia, olhando de relance para a filha. O negócio está a crescer, e a tua mãe e eu precisamos da tua ajuda para levá-lo ainda mais longe. Beatriz ouvia com atenção, mas na sua mente já começavam a surgir dúvidas. Passará anos a estudar no estrangeiro para encontrar o seu próprio caminho, e a ideia de se juntar ao negócio da família não a convencia totalmente. Ela queria algo mais, algo que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. Ao chegar à casa da família, tudo parecia igual. O jardim bem cuidado, a casa de 2 andares com paredes brancas e janelas de madeira. No entanto, algo mudará dentro dela. O tempo fora de Lisboa transformará-a, fizera-a ver o mundo com outros olhos. Já não era a mesma pessoa que partirá anos atrás. À noite, durante o jantar em família, Beatriz partilhou os seus pensamentos com os pais. Mãe, pai, começou, procurando as palavras certas. Tenho algo importante para vos contar. Ambos olharam para ela, expectantes. Era óbvio que esperavam ouvir algo relacionado com a empresa, talvez uma decisão sobre o seu futuro. Tenho pensado muito no que quero fazer da minha vida. Não quero continuar com o negócio da família, pelo menos não agora, disse Beatriz, com uma leve tristeza na voz. Quero trabalhar em algo que realmente me apaixone, que tenha um impacto real nas pessoas. A reação dos pais foi imediata. A mãe franziu a testa, confusa e preocupada, enquanto o pai a observou em silêncio, tentando compreender. E o que é que queres fazer, então? Perguntou a mãe, erguendo uma sobrancelha. Decidi trabalhar numa ONG. Quero ajudar crianças dos bairros mais carenciados de Lisboa. Quero dedicar-me a algo que realmente marque a diferença. O pai de Beatriz não conseguiu esconder a frustração. Baixou o olhar, os olhos cheios de uma mistura de orgulho e decepção. Sempre soubemos que seras uma mulher independente, Beatriz. Mas esta é uma oportunidade única. O negócio da família tem muito potencial, e tens de aproveitá-lo. É que isso não é o que eu quero, respondeu Beatriz com firmeza, embora a voz lhe tremesse ligeiramente. Preciso de fazer algo que me complete, que me faça sentir que estou realmente a ajudar as pessoas. Não quero ficar presa a um mundo de riqueza e negócios. O silêncio pairou sobre a mesa. Os pais trocaram olhares.
Beatriz sentiu uma pequena tensão no ar. Não queria decepcioná-los, mas sabia que tinha de seguir o seu próprio caminho. A conversa prolongou-se até tarde, mas nada parecia resolver a situação. No final da noite, Beatriz retirou-se para o seu quarto, onde se sentiu um turbilhão de emoções. Por um lado, sabia que a escolha que estava a fazer não seria fácil. Crescerá num ambiente de expectativas familiares, e agora teria de enfrentar a possibilidade de as decepcionar. Mas, por outro lado, sentia que esta era a sua oportunidade de ser ela mesma, de encontrar a sua verdadeira paixão. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, as memórias da infância invadiram-na. Lembrou-se de como brincava naqueles mesmos locais, de como sonhava em mudar o mundo desde pequena. A vida fora do país dera-lhe uma nova perspectiva, e agora não queria conformar-se com o que os outros esperavam dela. Mas havia algo mais que a preocupava: deveria ficar em Lisboa e assumir o seu papel na família, ou seguir o coração e enfrentar os desafios de um mundo diferente? Ainda não sabia. Mas a sua decisão, fosse qual fosse, marcaria o início de uma nova etapa na sua vida. Beatriz estava em Lisboa há algumas semanas. Decidirá mudar-se para a capital para se envolver mais ativamente no seu trabalho no Centro de Apoio a Crianças de Bairros Carenciados. A cidade era vibrante, cheia de vida, mas também de uma realidade dura que Beatriz não conseguia ignorar. Durante esses dias, a sua rotina centrava-se principalmente no trabalho e nas visitas às crianças que dependiam do apoio do centro. No entanto, numa dessas saídas, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde soalheira quando Beatriz saía do centro para uma rápida visita ao mercado da Ribeira. Ao virar uma esquina, viu um homem de pé, rodeado por um grupo de pessoas, crianças e idosos que pareciam agradecer-lhe algo. Aproximou-se, atraída pela cena. O homem distribuía comida aos mais necessitados, sorrindo com gentileza enquanto falava com eles. Apesar de não reconhecer o seu rosto, algo nele chamou-lhe a atenção. Quando ele a viu, o seu olhar foi direto e caloroso, como se aquilo que fazia fosse a coisa mais natural do mundo. O sorriso alargou-se quando seus olhos se cruzaram. "Olá, gostarias de ajudar?" perguntou ele, com uma voz suave mas firme. Beatriz, surpresa, anuiu rapidamente, sentindo uma ligação instantânea. Ele entregou-lhe um saco de comida para ajudar na distribuição. Enquanto trabalhavam juntos, explicou que se chamava Tomás e que se dedicava a ações de caridade há vários anos, depois de ter alcançado sucesso no mundo dos negócios. Tinha uma empresa de tecnologia e, pelo que Beatriz percebeu, atingira uma grande estabilidade financeira. No entanto, ele não falava do seu sucesso com arrogância, mas com uma humildade que a surpreendeu. Contou como decidirá doar parte significativa dos seus lucros a causas sociais, ajudando quem mais precisava. A sua história pareceu-lhe inspiradora e, sem darem por isso, passaram horas a conversar. Tomás era inteligente, gentil e parecia partilhar uma visão do mundo muito semelhante à de Beatriz. À medida que falavam, ela não conseguia evitar sentir-se atraída pela sua capacidade de ouvir e pela paixão que demonstrava pelo trabalho social. Parecia, de alguma forma, o homem que sempre procurara, bem-sucedido, comprometido e generoso. Nos dias seguintes, Beatriz e Tomás começaram a encontrar-se com mais frequência. Ele convidava-a para jantares, onde falavam dos seus sonhos, das ideias para o futuro e de como melhorar a vida dos mais desfavorecidos. Beatriz sentia que, finalmente, encontrara alguém com quem podia partilhar a sua vida e os seus ideais. As conversas eram profundas e estimulantes, e Tomás, embora parecesse perfeito, tinha ainda outro detalhe que o tornava mais cativante: a atenção constante que lhe dedicava. Sempre que estavam juntos, ele fazia pequenos gestos de carinho que a faziam sentir especial. No fundo, Beatriz sabia que ainda não o conhecia por completo,
mas a intuição dizia-lhe que ele era diferente. Lembrava-se de como ajudar as crianças nas ruas de Lisboa, a sua dedicação à caridade e o comportamento desinteressado. Parecia genuíno. Um dia, durante uma visita ao centro, Tomás ofereceu-se para ajudar na organização de um evento de angariação de fundos para o mês seguinte. Beatriz aceitou, feliz por ter o seu apoio. Era mais um passo na relação, e os pais, ao saberem, ficaram contentes por ela estar com alguém tão envolvido em causas sociais. Eu disse-te, querida, ele é o homem ideal para ti, comentou a mãe, enquanto lhe servia uma chávena de chá de limonete. Bem-sucedido, com uma carreira admirável, e ainda por cima disposto a apoiar-te nos teus projetos. Beatriz sorriu, mas algo dentro dela permanecia inquieto. Havia momentos em que, sem razão aparente, sentia que algo não batia certo. Embora Tomás fosse sempre encantador e disponível, certas atitudes deixavam-na com dúvidas. Por vezes, quando falava dos seus êxitos profissionais, havia um tom subtil de autoengrandecimento, como se estivesse a representar um papel maior do que a realidade. Mas essas dúvidas dissipavam-se rapidamente perante a sua bondade e a forma como a tratava. À medida que a relação se aprofundava, Beatriz começou a envolvê-lo mais na sua vida e no seu trabalho. Tomás não só ajudava no centro, como também demonstrava interesse pelos pequenos detalhes do seu dia a dia. Parecia compreendê-la perfeitamente, como se soubesse exatamente o que ela precisava, tanto a nível pessoal como profissional. Apesar da aparente perfeição, Beatriz não conseguia evitar uma certa inquietação. Havia alturas em que se questionava se estaria a projetar nele o que desejava ver, ou se realmente conhecia Tomás por inteiro. Contudo, nos momentos de hesitação, a intensidade dos seus sentimentos por ele fazia-na seguir em frente. Um dia, após uma reunião com a equipa do evento, Beatriz e Tomás caminharam juntos pelo Jardim da Estrela. A conversa desviou-se para planos futuros, e Beatriz, quase sem pensar, fez uma pergunta que há muito a intrigava. Tomás, por que decidiste começar a ajudar os outros? Com tudo o que alcançaste, o que te motiva a fazer tanto pelos outros? Ele olhou para ela, os olhos a brilhar com uma luz especial, como se partilhasse algo profundamente pessoal. Beatriz, disse, com voz calma. Há algo que aprendi nos anos de sucesso. Dinheiro, fama, conquistas pessoais, tudo isso é efêmero. A única coisa que realmente fica é o impacto que deixamos nas pessoas. E eu quero que o meu legado valha a pena. Beatriz anuiu, impressionada com as suas palavras. Mas, no mais profundo do seu ser, uma dúvida persistia: será este homem tão altruísta como parece? Ou haverá algo mais por trás da sua fachada de perfeição? Beatriz acordou naquela manhã com uma sensação estranha, uma mistura de incerteza e um ligeiro desconforto. Ultimamente, algo não batia certo na sua relação com Tomás. Por mais que tudo parecesse perfeito, as dúvidas cresciam lentamente, como uma sombra que se estendia sem que ela conseguisse detê-la. Os comentários da mãe sobre como Tomás era perfeito, os amigos que a viam cada vez mais apaixonada e comprometida, os jantares românticos e as viagens juntos. Tudo parecia um conto de fadas. Mas algo no fundo do seu coração sussurrava-lhe que a história não era tão simples. O momento decisivo chegou quando Leonor, uma das voluntárias do Centro de Apoio às Crianças, lhe contou algo que a deixou gelada. Leonor estivera num evento de angariação de fundos organizado por uma associação de caridade e ali encontrara alguém que conhecia bem Tomás. Beatriz, não quero alarmar-te, mas ouvi coisas sobre o Tomás, disse Leonor, baixando a voz como se temesse ser ouvida. Parece que ele não é tão generoso como aparenta. Há rumores de que se aproveita de mulheres com dinheiro para benefício próprio. Dizem que várias das suas ex-namoradas ficaram em dificuldades financeiras depois de o conhecerem. Beatriz ficou muda,
como se levassem dado um murro no estômago. Não conseguia acreditar no que Leonor lhe dizia. Tomás? O homem que conhecera, tão doce e atencioso? Seria possível que tudo não passasse de uma fachada? Tens a certeza do que estás a dizer? Perguntou Beatriz, procurando nos olhos de Leonor algum sinal de exagero. Ouvi isto de várias fontes de confiança, respondeu Leonor, evitando o seu olhar. Não estou a pedir que acredites em tudo, mas, tem cuidado, Beatriz. Às vezes, as pessoas que parecem perfeitas escondem demasiadas sombras. Beatriz não sabia o que fazer com aquela informação. Passou os dias seguintes atordoada, incapaz de pensar noutra coisa. Cada vez que via Tomás, as palavras de Leonor ecoavam na sua mente. Será que ele era mesmo quem dizia ser? Ou estaria a ser enganada por um homem que só queria aproveitar-se do seu sucesso e do seu dinheiro? A ideia de Tomás ser um oportunista parecia absurda, mas as dúvidas persistiam. Finalmente, Beatriz decidiu que precisava de encarar a verdade, por mais que doesse. Não podia continuar a viver na escuridão, a fingir que tudo estava bem quando claramente não estava. E assim, traçou um plano. Aproveitando que Tomás mencionara uma viagem de negócios ao Porto, Beatriz decidiu segui-lo. Mas não iria como a mulher confiante e bem-sucedida que ele conhecia. Não, ela iria disfarçar-se. Mudaria de identidade e veria, com os próprios olhos, como Tomás a trataria se não soubesse quem ela era. No dia da partida de Tomás, Beatriz já tinha tudo preparado. Arranjou roupa velha, um casaco gasto e maquilhagem que a faria parecer uma mulher desalinhada, de rosto cansado e sujo. Queria que ele não a reconhecesse, que a visse apenas como mais uma sem-abrigo, alguém sem valor aos seus olhos. De cabeça baixa e passos hesitantes, Beatriz misturou-se na multidão da cidade. Não foi difícil encontrar Tomás. Estava no centro histórico, como sempre, a distribuir comida num evento de caridade. Beatriz aproximou-se cautelosamente e sentou-se perto dele, observando tudo à distância. No início, ele nem sequer a notou. Mas quando ela se aproximou o suficiente, viu como Tomás interagia com as pessoas. Sorria com afeto a todos, até os olhos dele pousarem nela. E então, tudo mudou. Ele parou por um instante, fitou-a com uma expressão dura e afastou-se com um gesto de desdém. O que estás aqui a fazer? Perguntou, com uma voz fria que a cortou como uma faca. Afasta-te dos outros. Beatriz sentiu um nó no estômago. Aquela voz, aquele desprezo, partiram-lhe o coração. O homem que conhecera, que parecia tão dedicado a ajudar os outros, rejeitara-a brutalmente só porque não a reconhecera. Aquele olhar de repulsa era tudo o que precisava para confirmar os seus piores receios. Tomás não era quem dizia ser. A dor foi tão intensa que Beatriz mal conseguia respirar. Levantou-se rapidamente e afastou-se, sem olhar para trás. Não queria acreditar no que acabará de presenciar, mas sabia que não havia mais dúvidas. Tudo o que Tomás lhe dissera, tudo o que fizera por ela, fora uma mentira. Uma máscara cuidadosamente construída para enganar pessoas como ela, ricas, vulneráveis e ingênuas. A tristeza misturou-se com raiva quando Beatriz regressou ao hotel. Não conseguia acreditar que estivera tão cega. Durante semanas, confiara num homem que nunca fora sincero, e agora tinha de enfrentar as consequências da sua ingenuidade. Sentou-se na cama, a olhar para o vazio, como se o seu mundo tivesse desmoronado num instante. No dia seguinte, regressou a Lisboa, determinada a acabar com aquela relação. Sabia que iria doer, mas também sabia que era o certo. Não podia continuar a viver numa mentira. Não queria fazer parte dos jogos de um homem que só via nela uma oportunidade. O confronto com Tomás foi breve e direto.
Não houve palavras bonitas, apenas um silêncio pesado e amargo. Tomás, não posso continuar contigo, disse Beatriz, com voz firme, embora o coração estivesse em pedaços. Mentiste-me. E eu não quero uma relação baseada em enganos. Tomás tentou suavizar a situação, como sempre fazia, mas Beatriz não cedeu. Não podia ficar com alguém que não a respeitava, que só a via como um meio para um fim. No final, ela afastou-se, deixando para trás tudo o que pensara saber sobre amor e confiança. Após a devastadora separação de Tomás, Beatriz mergulhou num mar de pensamentos sombrios e dolorosos. A imagem dele a sorrir-lhe, tão convincente na sua fachada, desvanecia-se agora como uma miragem, deixando apenas o sabor amargo da traição. Às vezes, acordava à meio da noite, a mente invadida por memórias do que perderá, mas também do que descobrira. O amor que julgara conhecer não passará de um teatro bem ensaiado, e ela fora a ingênua protagonista. O primeiro baque emocional veio quando, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas, contou aos pais o que acontecerá. Apesar de ambos a apoiarem incondicionalmente, abraçando-a e insistindo que o tempo cura tudo, Beatriz sentia-se vazia. Os pais eram pessoas de sucesso. O pai, dono de uma adega familiar no Alentejo, sempre sonhara que ela assumisse o negócio, dando continuidade ao legado da família. Mas agora, mais do que nunca, Beatriz entendia que aquela vida não lhe traria a paz que procurava. Vamos apoiar-te em tudo, filha, disse a mãe, acariciando-lhe o cabelo. Mas tens de pensar no futuro. És jovem, inteligente. Não deixes que esta dor te defina. As palavras eram reconfortantes, mas não preenchiam o vazio. Tomás fora a primeira pessoa em quem confiara plenamente em anos, e agora tudo ruíra. A ideia de que alguém pudesse ser tão calculista e cruel dilacerava-a por dentro. Só após dias de reflexão é que Beatriz percebeu algo crucial: o amor que desejava não se encontrava em gestos grandiosos ou presentes caros. Generosidade e bondade não eram sinônimos de ostentação. Enquanto se debruçava sobre esses pensamentos, entendeu que a sua verdadeira vocação não estava nos luxos do mundo empresarial. Precisava de fazer algo real, algo que impactasse vidas de forma duradoura. Decidiu, então, dar uma virada radical. Dedicou-se totalmente à ONG onde já trabalhava, abandonando o futuro estável que os pais lhe garantiam. A experiência com Tomás ensinara-lhe uma lição dura: recusava-se a viver num mundo onde o valor das pessoas se media por posses. Os pais aceitaram a decisão, ainda que a mãe insistisse: filha, é nobre ajudares os outros, mas não podes ignorar a realidade. O dinheiro não é tudo, mas também não é nada. Beatriz ignorou os conselhos. Durante semanas, trabalhou incansavelmente na organização, distribuindo alimentos em bairros carenciados de Lisboa ou organizando campanhas para crianças órfãs. Ver o impacto direto do seu trabalho, os sorrisos, os agradecimentos, fazia-a sentir, pela primeira vez em meses, que estava no caminho certo. Mas sempre que via um casal feliz ou ouvia amigos a falar de namoros, uma dúvida a assombrava: conseguirei confiar de novo? A ideia de abrir o coração a alguém parecia-lhe um risco impossível. O encontro que mudou tudo. Num dia particularmente cansativo, enquanto empacotavam donativos no armazém da ONG, Miguel, um voluntário discreto com quem ela colaborara antes, aproximou-se. Não era exuberante, nem rico, mas destacava-se pela dedicação silenciosa. Sempre com um sorriso genuíno, ajudava sem esperar reconhecimento. Beatriz, disse ele, enquanto organizavam caixas de leite. Sei que os últimos tempos não foram fáceis para ti. Mas quero que saibas, o teu trabalho aqui está a mudar vidas. Isso é raro. As palavras, simples e sinceras, tocaram-na de um modo inesperado. Não era um elogio vazio, era verdade. Naquele momento, sentiu que podia confiar nele, não porque Miguel quisesse algo,
mas porque a sua bondade era transparente. Na semana seguinte, numa pausa para café, Beatriz abriu-se e contou-lhe tudo sobre Tomás. Miguel ouviu em silêncio, sem julgamentos. Quando terminou, ele fitou-a com uma serenidade que a acalmou. As pessoas falham, Beatriz. Mas o mundo não é só mentiras. Se deixares que uma má experiência te feche o coração, vais perder o melhor da vida. O conselho ecoou nela. Talvez fosse hora de sarar. Decidiu que seguiria em frente, não à espera de um amor perfeito, mas focada no que realmente importava, o seu trabalho, a sua missão e, quem sabe um dia, a capacidade de voltar a confiar. Sem ilusões, mas também sem medo. Após um longo processo de cura, Beatriz encontrava-se num lugar inesperado, mas profundamente reconfortante. O trabalho na ONG dera-lhe uma nova perspectiva sobre a vida. Deixará para trás a dor da traição, não porque a tivesse esquecido, mas porque aprenderá a não permitir que um erro alheio definisse o seu futuro. Ela era dona da sua história, e essa história seria de força, superação e, quem sabe, amor verdadeiro. Nas semanas seguintes, Beatriz passou cada vez mais tempo na ONG, trabalhando em diferentes projetos e conhecendo novas pessoas. Uma delas era Vitor, um jovem tímido e simples, mas com uma paixão inquebrantável por ajudar os outros. Vitor chegará à ONG há pouco tempo, mas a sua dedicação não passará despercebida. Era um homem sem pretensões, que fazia o seu trabalho com uma seriedade e entrega que impressionavam a todos. Beatriz, inicialmente, não lhe prestara muita atenção. Vitor não era como os outros homens que conhecera antes, não tentava impressionar, não falava das suas conquistas nem se vangloriava de nada. Era calmo, modesto e, sobretudo, genuíno no seu desejo de fazer o bem. Apesar da timidez, Vitor destacava-se pelo trabalho incansável com as crianças e famílias carenciadas dos bairros sociais. Beatriz começou a notar que, além de eficiente, era incrivelmente compassivo, sempre disponível para ouvir quem precisasse e, por vezes, ficava até tarde a ajudar a organizar eventos ou simplesmente a apoiar os voluntários mais novos. Um dia, enquanto organizavam uma campanha de roupa para os mais necessitados, Beatriz aproximou-se de Vitor, que estava concentrado a verificar as doações. O silêncio da tarde foi quebrado pela sua voz suave, mas determinada. Vitor, vejo-te sempre a trabalhar com tanto empenho, tão calado, quase como se tivesses um objetivo pessoal em mente. O que é que realmente te motiva? Vitor ergueu o olhar, os seus olhos refletindo uma mistura de surpresa e vulnerabilidade. Era evidente que nunca lhe tinham feito aquela pergunta de forma tão direta. Respirou fundo, como se precisasse de reunir forças antes de responder. O meu sonho, disse, hesitando por um momento antes de continuar, o meu sonho é abrir um centro comunitário Algures na cidade. Um lugar onde as pessoas, especialmente os jovens, possam aprender a ajudar os outros, a crescer e a encontrar o seu próprio propósito. Quero dar-lhes a oportunidade de mudar as suas vidas, como me deram a mim há anos. Beatriz observou-o em silêncio por instantes, surpreendida pela profundidade das suas palavras. Era um sonho humilde, mas repleto de generosidade. Vitor não procurava fama nem dinheiro. Desejava apenas tornar o mundo um lugar melhor, uma criança de cada vez, um jovem de cada vez. A sinceridade na sua voz tocou algo dentro de Beatriz. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se ligada a alguém de forma genuína. À medida que continuavam a trabalhar juntos, Beatriz e Vitor começaram a passar mais tempo juntos fora da ONG. Caminhavam pelo Parque Eduardo VII após longas jornadas de trabalho, ou ficavam até tarde a partilhar histórias das suas vidas. Beatriz percebeu que Vitor, com a sua quietude e humildade, era exatamente aquilo que procurava sem o saber. A sua bondade, paciência e honestidade não exigiam grandes demonstrações.
Tudo nele falava de uma autenticidade que Beatriz começara a valorizar profundamente. Não demorou muito para que a amizade entre Beatriz e Vitor se transformasse em algo mais. Num dia especialmente cansativo, depois de organizarem uma grande recolha de alimentos no bairro da Mouraria, Vitor, com um sorriso tímido, pegou na mão de Beatriz enquanto caminhavam em direção ao elétrico. Beatriz, começou ele, a voz ligeiramente trêmula, deixarias-me fazer parte da tua vida? Não apenas como colega, mas como alguém que quer partilhar os teus sonhos, as tuas esperanças, e talvez, algo mais? Beatriz olhou para ele, sentindo o coração bater mais rápido. A resposta não foi imediata, mas no fundo, ela já sabia o que queria. Não precisava de grandes promessas ou gestos teatrais. O que Vitor lhe oferecia era verdadeiro, a possibilidade de construir algo sólido e genuíno, alicerçado na confiança mútua e na dedicação a algo maior do que eles próprios. Sim, respondeu finalmente, com um sorriso que refletia toda a paz que sentia naquele momento, acho que sim. A partir daí, a relação deles começou a florescer lentamente, mas com uma intensidade e profundidade que só os momentos verdadeiros podem proporcionar. Juntos, começaram a planear o futuro, uma vida dedicada ao trabalho na ONG, ajudando quem mais precisava, mas também um caminho pessoal onde ambos pudessem crescer lado a lado, livres das pressões do dinheiro e das aparências. Tinham aprendido que o verdadeiro valor não está no superficial, mas no que se constrói com as próprias mãos, com o coração e, sobretudo, com sinceridade. O verdadeiro amor, como Beatriz compreendeu, não se compra com luxos nem se encontra em promessas vazias. O amor genuíno constrói-se dia após dia, através do apoio mútuo, da luta por um futuro melhor e, principalmente, da capacidade de ver o outro exatamente como é, sem filtros, sem adornos, apenas como alguém disposto a caminhar ao teu lado, nos bons e nos maus momentos. Beatriz sorriu, olhando para Vitor enquanto caminhavam pelas ruas de Alfama, iluminadas pelas suaves luzes das velhas luminárias de Lisboa. O rio Tejo, ao fundo, refletia as luzes da cidade como um espelho, testemunhando silenciosamente aquele momento de pura felicidade. Nas vielas estreitas, o eco distante de um fado parecia cantar a história deles, simples, verdadeira e profundamente humana. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.